Essa edição do 98 Talks, hoje uma quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. Você está nos acompanhando em todos os canais da Rede 98, 98 FM 98,3, 198 e 698 Claro TV, 29.1 é TV aberta digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas. Nosso aplicativo está disponível na Google Play e na App Store. É só você chegar, baixar o nosso aplicativo, levar a gente para onde você quiser, para onde você estiver. 98live.com.br é o nosso site. Lá tem a aba chat para você conversar com a gente. Estamos no YouTube, youtube.com/98live. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Todas as nossas redes sociais, @98oficial. E o 98 Talks vai ao ar pela Rede Mais, afiliada à Record no interior de Minas, no sul de Minas, na Zona da Mata e no Norte Mineiro. E ainda tem a Vox FM 97.1 Timóteo, o Vale do Aço. Mais de 400 municípios em Minas Gerais nos acompanham pelo nosso 98 Talks. Quer participar com a gente? 3199-316-9898 é o nosso WhatsApp, claro. 3199-316-9898. Dois amigos talkers no ar comigo hoje, Ricardo Kertzmann e Antônio Claré. Ricardo Kertzmann, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Boa noite também para todos os nossos queridos Teleweb, amigos e amigas ouvintes. Boa noite, Antônio Claré Júnior. Como é que está Vossa Excelência? Boa noite, amigo Paulo Leite, Ricardo Kertzmann, todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Meio de semana já chegou e novembro está acabando. Novembro está acabando. Olha, já pensou no poder transformador que uma contabilidade tem na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento. Por isso, você tem que contar com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer além dos números. Ela constrói negócios, impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes no Brasil inteirinho que usam a Previsa. Faça a sua empresa crescer com a Previsa, acessando previsa.com.br, previsa.com.br. 27 de novembro é dia do técnico de segurança do trabalho, é dia nacional do combate ao câncer, é dia nacional da luta contra o câncer de mama. O STF, por unanimidade, validou o uso de símbolos religiosos em órgãos públicos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram válida a presença de símbolos religiosos em prédios do governo, desde que o objetivo seja manifestar a tradição cultural da sociedade. Qual a sua opinião sobre isso, Ricardo Kertzmann? Eu sou plenamente a favor, justamente por esse enunciado, que é manifestar a tradição cultural da sociedade. A gente vive num país com uma cultura cristã. Então, você ter nas repartições públicas um crucifixo, eu acho perfeitamente normal. Aí tem gente que fala assim, mas se eu, por exemplo, sou budista e quero que tenha um Buda. Não é tradição cultural do Brasil. O outro vai querer colocar algum símbolo, eu sou judeu, eu quero uma estrela de Davi. Não, porque não é a tradição cultural do Brasil. Eu acho perfeitamente normal. E para você, Claré, é completamente normal essa decisão do Supremo Tribunal Federal ou pesa alguma dúvida sobre a decisão dos senhores ministros? Não pesa não, Paulo. Quando a gente fala em tradição cultural, né, a gente tem que respeitá-las. Obviamente, né, as pessoas vão mudando essa tradição ao longo dos anos, mas nesse exato momento, 2024, é a tradição cultural, os símbolos religiosos, né, usados em órgãos públicos, não tem problema nenhum. Que bom que o STF, não diria autorizou, né, mas referendou que é possível mantê-los lá. Aliás, todos os presidentes os mantiveram, né, esquerda, direita, centro, seja o que for. Os deputados agora podem retomar uma análise de uma proposta que amplia a imunidade tributária para templos de qualquer culto. O plenário começou a analisar o texto no dia 31, aliás, no dia 13, me desculpem, mas a discussão foi interrompida por conta daquele atentado que aconteceu em frente ao Supremo Tribunal Federal. Essa proposta emenda da Constituição proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviço de todas as religiões.
Senhor Claré, o senhor concorda com essa imunidade tributária ou até ampliação da mesma? Ô Paulo, esse assunto é tão complexo, assim, eu achava que ele era mais simples, mas à medida que eu fui lendo e estudando sobre ele, continuo estudando, eu acho cada vez mais complexo. Eu acho que não tem uma resposta sim e não, especialmente porque a gente vive no Brasil, né? Vai ter gente espertinha aí querendo usar esse tipo de situação. Mas de modo geral, Paulo, assim, eu entendo que ninguém deveria ter nenhum tipo de isenção, obviamente, mas quando a gente entra no debate de que a religião, né, ela não pode estar abaixo do Estado, você entra numa discussão teórica para todos os gostos, a favor e contra, de forma que se a religião paga imposto, ela está submetida ao Estado. E o Estado pode controlar essa religião através de leis tributárias. Então é um debate bem mais longo do que para um programa e eu, sinceramente, eu tenho tido muitas reflexões sobre o tema. Ô, Eric, até sugiro então que você amplifique essa pauta e a coloque novamente, porque vai ser interessante poder debater especificamente essa pauta e não nessa velocidade que a gente está fazendo aqui. Ô, Kertzmann, o que você pensa a respeito dessa possibilidade de imunidade ou até de aumento dessa imunidade tributária? Eu já sou contra a imunidade propriamente dita, quiçá ampliar ainda mais. Agora, quando a gente fala em ampliar, e se for para ampliar para todos os tipos de cultos, de templos, parece uma coisa justa, igualitária. Porque se serve para um, essa imunidade tem que servir para outros. O problema é que amanhã, por exemplo, Paulo, eu posso me dar o direito de fundar uma seita dos carecas do juízo final. É uma seita, é um templo, é uma fé. E a partir daí arrecadar dinheiro através desse templo e requerer imunidade tributária. A gente tem uma diferença há muito tempo, inclusive. Uma coisa é aquela pequena paróquia, como era antes, né? Um pequeno templo, arrecadar dinheiro para sua própria subsistência. Mas a partir do momento em que várias dessas igrejas se tornaram conglomerados empresariais, eu sinceramente não vejo o menor sentido nessa imunidade tributária. Até porque a gente sabe que quando a gente isenta alguém, está cobrando dobrado de outro alguém. Essa é a questão central. Isso que o Kertzmann fala é muito importante, porque dentro dessas reflexões que eu menciono, Paulo, a gente está considerando, obviamente, templos religiosos, a gente não está considerando conglomerados empresariais. Aí que começa a confusão a acontecer. São os conglomerados empresariais e planejamentos tributários que se utilizam desta imunidade para outras atividades. Aí realmente começa a complicar, tá? Mas se a gente debater só sobre religião, de fato, eu tendo a acreditar muito na questão dele não poder estar submetido ao Estado. Primeira questão, se vocês fundarem a religião dos carecas, eu estou muito interessado no juízo final e até corto o meu cabelo. Mas muito mais pelo interesse no juízo final do que pelo resto da conversa. Agora, Você é mentiroso, Paulo. Você não cortou seu cabelo nem para ganhar o sanduíche lá do Burger King. Cortei coisa alguma. Agora, para falar um pouquinho mais sobre imunidade tributária para templos religiosos, eu depois que comecei a assistir de maneira frequente, circulando aí por todos os canais da internet, pastores de grandes conglomerados, ou a forma, por exemplo, como a Igreja Católica mesmo, a Apostólica Romana, fez e faz durante algum tempo para arrecadação de dinheiro, eu fico com dúvida com relação à imunidade tributária. Porque o que o Kertzmann falou é pontual. O Claré até reforçou. Na verdade, fica sendo um bom invólucro, um bom disfarce, para poder fraudar imposto. E aí esse é que é o grande problema. Então eu, por conta disso, e por ser contrário a qualquer tipo de imunidade tributária, eu acho que ninguém deveria ser imune a tributo, ninguém. Não tem ninguém que deveria ser imune a tributo. Já que eu tenho que pagar, todo mundo paga. Já que você tem que pagar, todo mundo paga. Então eu sou contrário por esse princípio, o princípio da isonomia. Se eu tenho que pagar, mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa que seja transformador para a sociedade, todos aqueles que fazem da mesma forma têm que pagar. Senão, não há isonomia tributária. E aí o Kertzmann tem razão. Se eu deixar de pagar imposto, um de vocês dois está pagando para mim. Ou outra pessoa. Essa é que é a questão central para a gente discutir. O STF suspendeu uma licitação para a compra de 19 veículos
no valor de aproximadamente 5 milhões e 100 mil reais. Esse edital foi questionado pela fabricante Renault, a fabricante francesa Renault. Eram caminhões, caminhonetes, vans e minivans. A Renault entrou com pedido de suspensão, alegando que o edital não apresentava informações técnicas, formais e jurídicas necessárias para a definição do preço que cada empresa conseguiria oferecer. Eu estava vendo aqui 5 minivans de pequeno porte, 8 vans de teto alto, uma van de tipo furgão, um caminhão baú, um caminhão com carroceria, uma caminhonete de cabine dupla, uma caminhonete de cabine simples, uma minivan adicional. Pô, esses caras estão com a empresa de transporte lá no STF? STF é Sistema de Transporte Federal agora? E não é mais Supremo Tribunal Federal? É isso ou não? Eu não estou entendendo aí. Me ajudem aí, por favor. Claré, Kertzmann, pode me ajudar aí no destrinchar dessa informação. Eu acho que são necessários esses carros todos aí para poder transportarem aquela quantidade enorme de lagosta, de vinho, de caviar, todas aquelas iguarias que eles consomem, as pencas lá. Agora, toda vez que tem uma licitação dessa, né, licitação de automóveis, de valores muito altos, toda vez tem uma montadora, outra reclamando. Aliás, na esfera pública, isso é muito comum. Toda vez que tem uma licitação, um lado perdedor, um outro lado que não tem tanta vantagem assim, não tem tanta força para concorrer, acaba interpondo algum recurso. Isso é muito normal. Claré, o que você pensa a respeito desse sistema de transporte federal que o STF está criando? Na verdade, a questão da impugnação, o recurso aí parece que a impugnação, né, dessa Renault, isso é normal, né? São as travas que o direito público traz para a administração para o Estado, né, no sentido de ter alguma eficiência, né? Exatamente por isso, muitas vezes, a gente defende privatizações de empresas, inclusive lucrativas, porque ela não vai ter o direito público, vai ter mais eficiência. Mas essa notícia, o que ela traz de importante não é essa impugnação, mas é o fato do STF estar comprando carros. Eu fico me perguntando, Paulo, será que não seria mais fácil ter feito uma licitação para alugar esses carros? Com certeza existe um estudo aí demonstrando por A mais B que a compra é mais válida, mas eu fico, assim, eu acho difícil acreditar que vale a pena comprar, porque você está comprando, você está aumentando o Estado, gente. Pequenininho, mas você está aumentando quando você faz uma compra. Será que não era melhor simplesmente alugar? Essa é a questão central, viu, Claré? Quando eu vi a informação, a primeira coisa que me veio à cabeça é essa. Por que não terceirizar essa frota e utilizá-la de acordo com a necessidade? Pagar pela necessidade ou pelo uso? Por que não fazer isso? E tem uma outra questão envolvida em tudo isso. Você compra esses veículos e aí tem a tal da revenda. E nós já sabemos como é que funciona isso. Na hora da revenda, a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Então, por que não terceirizar a frota de todo... Para que você precisa dessa frota própria? Caminhão baú. Estava vendo aqui, tem outra aqui. Caminhão com carroceria, caminhonete de cabine dupla. Sabe, um caminhão baú, um caminhão com carroceria, uma caminhonete de cabine dupla, uma caminhonete de cabine simples. Para que isso? Uma van tipo furgão? Sabe, você não pode alugar por demanda? Não seria mais inteligente assim fazê-lo? Mas eu não sei se nós estamos exigentes demais ou se nós somos burros demais. Ou se nós temos que comprar aquele narizinho vermelho, colocar aqui e continuar vivendo com a cara de palhaço. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou hoje por 35 votos a favor e 15 contra uma PEC que na prática vai proibir o aborto no Brasil. Hoje o aborto é permitido em 3 casos. Na anencefalia fetal, quando há má formação do cérebro do feto, gravidez que resulta em estupro, aliás, que resulta de estupro, né? E se a gravidez impuser risco de vida para a mãe. Em tese, o que a gente entende é que a aprovação desse texto vai revogar esses direitos conquistados pelas mulheres nesse aborto permitido em 3 casos no Brasil. Kertzmann, essa PEC que proibiria e acabaria com a possibilidade do aborto legal no Brasil. O que você entende sobre isso? E você acha que isso é reverter direitos já conquistados pelas mulheres? Eu acho, em primeiro lugar, que é uma
é uma ideia totalmente estúpida, eivada de ideologia, é mais uma daquelas votações, mais uma daquelas pautas em que a saúde pública é deixada de lado para poder entrar em campo ideologia, religião, gostos pessoais. Além do mais, isso aí vai ser mais um dos desperdícios de dinheiro, porque ainda que isso vá a plenário, ainda que seja aprovado, tem que ter a maioria qualificada, depois vai para o Senado, ainda que isso tudo aconteça, Paulo, qualquer pessoa que recorrer ao STF e alegar inconstitucionalidade vai ganhar. Aí a PEC vai ser declarada inconstitucional. Perda de tempo. E aí, Clara, como você vê essa questão que é considerada por muitos, eu estava ouvindo hoje, e essa questão eu acho assim, eu como homem, como masculino, não me sinto à vontade para dizer sim ou não, e acho que quem tem que discutir isso com maior amplitude, amplificar essa questão, são as mulheres. Porque a elas é que está sendo desenhada essa questão. Mas esses 3 casos permitidos me parecem absolutamente são de concepção, de entendimento bastante comum. A anencefalia fatal, a gravidez que resulta de estupro e se a gravidez impuser um risco de vida para a mãe. Mas o que você pensa quando se proíbe agora totalmente, ou pretende-se proibir totalmente o aborto no Brasil? Bom, primeiro que eu não acho que esse debate é só para as mulheres, não. Elas são as mais afetadas, mas a gente tem representantes lá no Congresso para isso, né? Exatamente por isso que eu falo, mulheres deveriam votar mais em mulheres. Então, já pensou se os representantes ali só pudessem votar naquilo que os atingisse diretamente? Isso seria um grande complicador. Mas dito isso, Paulo, eu sou absolutamente contra aborto, mas essa é uma questão minha, é uma fé minha, um ponto meu. Eu não posso impor isso a todos. Considerando que tem gente que é a favor do aborto em todos os casos, inclusive com nenhum problema, simplesmente porque quer, né, deseja fazer um aborto, eu acho que a gente está vivendo um momento no país que nem cabe essa discussão, sabe? A forma como está hoje parece que atende bem, né? Você tem um aborto legal aí para casos de risco de morte da mulher, ou estupro, né? Oriundo de estupro, ou mesmo quando a mulher sabe que a criança vai nascer, talvez sem tantas esperanças de vida. Então, assim, eu acho que tem que manter como está, né? Acho que já atende bem, não temos que puxar para um lado nem para o outro. Nem a proibição total do aborto, como essa PEC da CCJ, muito menos a liberação geral do aborto. Acho que o meu posicionamento é pela manutenção de como é hoje. E o STF voltou a discutir o marco civil da internet. O STF começa a julgar hoje. Aliás, a sessão foi agora à tarde, eu estava assistindo a sessão, estava ao lado do Eric Funes lá na redação, e nós estávamos assistindo parte dessa sessão, julgando a responsabilidade das plataformas digitais. A questão é saber se os aplicativos, as mídias sociais, plataformas digitais, podem ser condenadas ao pagamento de indenização por não terem retirado do ar postagens ofensivas, com discurso de ódio, fake news ou prejudiciais a terceiros, mesmo sem uma ordem prévia da Justiça neste sentido. Sei que Claré tem uma opinião muito definida a respeito disso, mas eu quero ouvi-lo novamente. Paulo, assim, a rede social, a ideia dela é dar voz às minorias. É isso, né? Historicamente, quem tem voz no Brasil é o rico, é o poderoso, através dos grandes meios de diálogo, né, de comunicação. As redes sociais, o Zé das Couves, ele pode soltar a sua voz ali. E se eventualmente fizer sentido, ele vai ter uma voz até que vai ser amplificada. Assim, me preocupa toda e qualquer forma de controle dessa voz. É óbvio, Paulo, que assim, a gente não pode aceitar essa narrativa de que a gente está defendendo que se fale o que quiser sem responsabilização. Obviamente não. Eu acredito muito que o ideal é que a gente não tenha impunidade, e quem fez o que fez seja efetivamente responsabilizado.
A gente sempre esse debate volta aqui porque a gente está acostumado no Brasil com a impunidade. As pessoas praticam sim calúnia, difamação, injúria e nada acontece com elas. Como outras que praticam coisas muito piores, roubam milhões, bilhões dos cofres públicos, às vezes até matam. E por conta desses avanços de pena, não cumpre. Então, assim, como a gente está muito chateado com a impunidade, como a gente está muito indignado com a impunidade, a gente tende a achar que aumentando o controle sobre a voz daqueles que não são culpados, a gente vai resolver o problema. Mas, na verdade, a gente não está resolvendo o problema dos vagabundos. A gente só está calando aqueles que não são bandidos, né? Que são pessoas de bem. E aí, Kertzmann, o que você pensa a respeito dessa discussão agora da responsabilização das plataformas digitais, que é a discussão de hoje no Supremo Tribunal Federal? Não, dessa forma como está, eu sou totalmente contrário, né? Todas essas empresas, elas têm regras de conteúdo, não diria muito rígidas, mas eles têm regras rígidas. E qualquer um de nós que faça uma denúncia, e tem muita gente que se utiliza isso até para poder retirar publicações do ar que não incorrem em nenhum tipo de crime ou, enfim, nada demais, mas as pessoas se organizam, fazem uma denúncia, como isso tudo é operado através de robôs, de algoritmos, acaba sendo retirado posts que não têm nenhum conteúdo impróprio. Mas eu estava dizendo que essas empresas todas têm essas regras, eles têm esses mecanismos que impedem, que barram bastante coisa ilegal. Agora, obviamente, diante dos milhões de usuários, no caso do mundo, dos bilhões de usuários diários da internet, fica impossível barrar tudo. Quando não barra tudo e vai ao ar, é claro que eu acho que é necessário uma ordem judicial para que isso seja retirado. Porque senão você responsabilizar a plataforma por um conteúdo que escapou ao seu controle e ela já ser penalizada porque isso foi ao ar, a mim me parece completamente descabido. E acho que não deve prosperar, não. Eu vou colocar um ingrediente novo que eu ouvi hoje pela manhã, para que vocês possam discutir. O ingrediente que eu achei bastante inteligente, só para a gente pensar, discutir um pouco mais, é com relação ao intermediário e ao emissor. Então, a pessoa que fez o raciocínio, que desenvolveu o raciocínio, dizia o seguinte: quando o correio te entrega uma carta e que dentro da carta há conteúdo agressivo a você ou alguém da sua família, ao seu pensamento, o correio é simplesmente o intermediário. Ele pegou a sua carta endereçada a alguém com quem você quis digladiar, a quem você quis agredir, e entregou a carta para essa pessoa. Mas quando você pega uma rede social e um conteúdo agressivo é difundido através de uma regra de algoritmos, ou seja, eu coloquei aquele conteúdo para pessoas que um algoritmo definiu que eles teriam que consumi-lo, aí deixa de ser intermediário e passa a ser emissor. E eu achei bastante plausível essa discussão. Queria saber como é que vocês pensam a respeito disso. Kertzmann. Olha, Paulo, esse tema, especificamente isso que você colocou, eu acho extremamente válido e concordo. E acho que a gente já até discutiu isso em outras oportunidades. Eu sempre me manifestei no sentido positivo em relação a isso. Porque quando você faz, mas a gente está falando de crimes, né? Não estamos falando de um conteúdo qualquer. Quando você propaga ódio ou uma pornografia infantil, enfim, alguma coisa, quando você posta isso escapa ao controle dos mecanismos dessas plataformas. E a partir daí, né, ninguém se posiciona, ninguém fala nada contra. E por causa dos algoritmos, isso são disseminados de uma forma exponencial. Eu repito, eu não acho que é justo que a plataforma seja punida. Agora, quando sabidamente há o conteúdo e por causa desses algoritmos um número de pessoas é impactado e as plataformas ganham dinheiro com isso, porque quanto mais gente visualiza, maior é a arrecadação publicitária, vamos chamar assim, maior o dinheiro que eles ganham por alcance, aí eles têm que ter algum tipo de responsabilização. Mas principalmente após uma determinação judicial.
E aí, Clara, como é que você pensa com relação a essa questão do intermediário e do emissor? Eu ouvi, achei bastante plausível essa explicação, mas depois a gente tem que desenvolver um pouco mais o entendimento dela. O que você acha? Não, é interessante, né? É uma analogia interessante, apesar de que, no caso das redes sociais, esse carteiro, né, ele tá ali, ele não entregou e saiu, né? Como se ele se mantivesse se entregando. Mas faz total sentido. Volta no que eu falei, Paulo. A gente tem que tomar cuidado para não apoiar aquelas medidas que vão calar as pessoas, né? O futuro é descentralização. Descentralização do dinheiro, aí, por exemplo, com Bitcoin, cada dia mais valorizado, né? Quem dera se eu tivesse Bitcoin como você quer. E a gente tem a descentralização da informação. Antes a informação estava na mão de poucos que definiam a verdade. Eles definiam a verdade, gente. Eles é que falavam se é golpe ou se não é, se foi ladrão ou se não foi ladrão, se é certo ou errado. Agora não. A mensagem está descentralizada. Então, qualquer decisão, qualquer lei, qualquer questão que inviabilize essa descentralização, eu acho ela muito negativa, especialmente para as minorias. Você percebeu, Kertzmann, que eu e você fomos vítimas de uma mentira, de uma inverdade que foi proferida por Antônio Claré a respeito da nossa situação financeira e econômica. Então você já percebeu que, além das redes sociais, nós também somos vítimas diárias de algumas inverdades como essa. Mas tudo bem. Agora, falando um pouquinho e continuando a falar com relação à responsabilização do que circula pela internet, a Comissão de Direito Digital do Senado aprovou hoje um projeto que estabelece e amplia mecanismos de segurança para crianças e adolescentes na internet. O texto determina, entre outros pontos, que plataformas digitais adotem o chamado dever de cuidado para assegurar a proteção de menores de idade. Esse princípio prevê que medidas sejam adotadas para evitar danos aos usuários e possibilita a responsabilização das empresas que se omitirem. E nesse caso, Claré, qual é a sua opinião? Paulo, sempre me posicionei aqui em relação à defesa e proteção das crianças, né, e menores de idade. Infelizmente, eles não são responsabilizados. Infelizmente, não. Eles não são responsabilizados pela lei brasileira. Uma vez que eles não são responsabilizados, com certeza é preciso você ter um controle maior sobre suas ações, né? Porque, de fato, vamos pensar numa eventual vítima amanhã. Estou pensando nele como agente, tá? Primeiro. Uma eventual vítima amanhã. Quem que será o responsabilizado? Não será ele, né? Ou seja, nós não teremos alguém sendo penalizado. Em relação à sua proteção, Paulo, como eu disse, ele ainda não tem, pelo menos hoje no Brasil, entende-se que não tem até 18 anos, a percepção do certo e errado. Então, são medidas que me parecem positivas, pelo menos para menores de idade, quem sabe, até 16, se a gente conseguir mudar a lei penal, por exemplo. Né? E aí, Kertzmann, essa ação da comissão eu sempre esqueço o nome, Direito Digital do Senado, essa decisão da Comissão de Direito Digital do Senado, você concorda com ela? É necessário que nós criemos dentro do ambiente da internet proteção para crianças e adolescentes? É positiva, Paulo. Agora tem que saber se, primeiro, né, é factível. Isso é possível de ser implementado? Número 2, se for, como que isso vai ser fiscalizado, por exemplo? Número 3, vai alcançar o objetivo que se propõe? Porque senão a gente vai ficar no campo de um monte de linhas, um monte de planos, que no final das contas talvez tragam burocracia, tragam até problemas de ordem judicial para as plataformas, acabem, às vezes, até servindo, num sentido oposto, como prova a favor de outros, e não cumpra o objetivo final. Porque é uma coisa muito difícil de ser, a meu ver, é muito difícil disso conseguir ser implementado de forma correta e ter o alcance desejado. A web ela é mundial, a gente não consegue inibir, infelizmente, coisas ruins de circularem na internet, a gente não consegue impedir que crianças acabem acessando essas coisas ruins de um modo completo. Repito, a iniciativa é boa, mas eu duvido da sua eficácia.
A questão que me incomoda muito nesse caso de leis para criar responsabilizações, porque nós estamos tirando a responsabilidade daqueles que deveriam ser os principais responsáveis pela condução da absorção de informação pelas crianças na internet, que são os pais. Nós estamos terceirizando essa responsabilidade, criando leis para proteger crianças e adolescentes que deveriam ser regrados, observados pelos pais. Mas hoje em dia parece que é pecado falar que pai tem que cuidar do que pensa o filho, ou do que faz o filho. Parece que hoje em dia você não pode falar isso, porque existe aí uma teoria de que, bom, deixa para lá, porque senão eu vou ter que falar o que eu não quero falar agora. Vai para o intervalo, volta já. Não, pode falar, fala, porque ele segurou aqui, fala. Eu entendo sua crítica, ela em parte é válida, sim, mas é importante a gente lembrar também, né, que uma quantidade enorme, talvez a maioria absoluta dos pais, trabalham fora o dia inteiro, muitas vezes não tem com quem deixar as crianças. É difícil também, né, exercer esse pátrio poder vigilante quando não se tem condição. Vamos para o intervalo, a gente volta já, esse assunto continua sendo discutido por você onde você estiver. Aguarda que a gente está de volta. 19 horas e 39 minutos, fazendo o corte de vídeo desse nosso 98 Talks, está ele, Teofir Júnior. Ao seu lado, o produtor deste programa, o jornalista Eric Funes. Quem coordena a nossa central de vídeo é Rafael Ribeiro. Ao meu lado, aqui na mesa operadora de som, está Gilvan Gandra, o Talibã. O coordenador de jornalismo da Rede 98 é Lucas Rage. A equipe técnica da Rede 98 e de jornalismo, também da Rede Mais, afiliada Record no interior de Minas, nos auxiliando a fazer esse nosso 98 Talks. A limpeza tem que ser prioridade em qualquer empresa, concorda comigo? Não importa se é uma loja, uma academia, um hospital, um salão de beleza, uma indústria, porque ela transmite confiança, ela transmite profissionalismo, carinho. Por isso eu estou falando da Distribuir Higiene, uma higienização personalizada de alta performance, com portfólio completo, mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado, pagamento facilitado, entrega em até 72 horas. É só você acessar distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br, ou as redes sociais acompanhando a Distribuir no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Deixa eu ver quem está participando com a gente aqui. Daqui a pouquinho, 8h30, tem pronunciamento de Haddad. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, vai falar para a gente não sei o que, não sei como, não sei de que maneira. Mas nós vamos saber daqui a pouquinho. Tem especulações aqui, nós vamos conversar a respeito disso. Estou recebendo aqui informação de que o Claré quer organizar uma festa de final de ano para a gente, vai chamar-se Claré Palusa. Procede isso, Claré? Que você está querendo criar uma festa de fim de ano para a gente, a Claré Palusa? Está aí proposto a fazer isso? Como é que é? É verdade, não? É verdade, será patrocinado pela 98 e assim, eu acho que a 98 está com dinheiro, porque se você vê as condições do CJ Condomênico na viagem para Buenos Aires, eu acho que está sobrando dinheiro aí, né? O Cristiano Ribeiro do Riacho das Pedras em Contagem diz: o dinheiro que entra nas instituições, as igrejas, já é tributado na fonte do pagamento dos fiéis. E as igrejas fazem e vão aonde o governo não faz, às vezes. Não concordo plenamente com isso. Não sei se concordam totalmente com ele, não. Eu acho que é uma visão simplista a do Cristiano. Não discordo totalmente dele, não. Mas acho que, sim, algumas ações de algumas igrejas e até ações que não são feitas por igrejas, que são feitas pela sociedade organizada e também vão aonde o governo não vai. Mas nem por isso fica justificada a isenção total de impostos. É uma posição interessante a dele, viu, Paulo? O Cláudio de Montes Claros diz que se o Claré montasse uma seita, ele seria o sacristão. Ou então ele diz que se o Claré não quiser montar, ele vai montar uma seita para ele e vai vender sorvete para os fiéis na hora do culto, só que o sorvete será isento de tributos. Quem está falando isso é o Cláudio de Montes Claros, tá? Não sou eu, não. Quem está falando é o Cláudio. Está a fim de abrir a igreja com ele? Cláudio, obrigado. Obrigado, Cláudio. Vamos iniciar aí uma seita, então, como você falou, uma seita. Gostei.
Aceita cheque. Boa noite, caros professores. Marcela está falando aqui. No tocante à tributação das instituições religiosas, como cristão, vejo como uma boa forma de combater as fraudes daqueles que usam a religião para usurpar o dinheiro dos outros. Está aí, é o Marcelo quem está falando isso. E não quer ser identificado, mas diz aqui, uma curiosidade, até Jesus pagou imposto, segundo eles. Segundo ele aqui, que não quer ser identificado. Na ocasião, Pedro tirou uma moeda da boca de um peixe para pagar impostos. E Jesus também ensinou a importância de dar a César o que é de César, ou seja, ao Estado o que é do Estado. São as opiniões a respeito da imunidade tributária para as religiões no país. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite... E cai exatamente cai naquela questão que eu iniciei falando, né? Quando você fala em imunidade tributária, aqueles que defendem a imunidade tributária na religião é exatamente para a religião não estar abaixo do Estado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará hoje às 8h30 da noite um pronunciamento em cadeia de rede de televisão. A previsão é que o pronunciamento dure 7 minutos e 18 segundos. Segundo o portal Globo, ele vai anunciar o aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porém, dizem que ele aproveitará essa oportunidade para anunciar cortes de gastos do governo. E aí, o que ele vai anunciar, Clara? É a isenção dos 5.000, que é a promessa de campanha? É corte de gastos? Porque o Lula está falando em corte de gastos, o Haddad está falando em corte de gastos, mas o Lula está dizendo que vai construir aí banheiros para 4 milhões de brasileiros, 70 bilhões de reais. O que você acha aí do que o Haddad vai falar e do corte de gastos do governo federal? Paulo, estamos num momento histórico do Brasil. Um rombo, um déficit fiscal recorde. Isso, como todo mundo sabe, isso resulta em inflação, que é um imposto oculto mais caro para o pobre. As coisas ficam mais caras, o supermercado fica mais caro, absolutamente o ônibus fica mais caro, tudo fica mais caro. Então, inflação, gente, significa tudo mais caro, menos o seu salário, menos o dinheiro que você ganha fazendo bico eventualmente. Então, por isso que a gente tem que combater esse déficit fiscal, esse rombo. Como é que a gente combate? Uma das formas é cortar custos, cortar na máquina. E o Lula não está cortando, está todo mundo pressionando para ele cortar. Então vem agora o Haddad, ministro da Fazenda, fazer um anúncio. Se esse anúncio for simples, único e simplesmente o aumento da isenção, né? Hoje a isenção é R$1.000 e poucos, não sei, 2.000 e... de cabeça. 2.000 e alguma coisa. Se chegasse 2.000 alguma coisa, ele sobe para 5.000, o que significa isso? Que ele está abrindo mão de receita. Significa que ele está aumentando esse rombo, aumentando a inflação. Agora, se ele trouxer junto desse aumento de isenção cortes que sejam não só iguais, mas muito maiores do que a receita que a gente deixa de receber, ele receberia meus parabéns, porque é uma boa medida aliás, é uma medida necessária você cortar cortes agora, né? Eu não acho que é um momento de abrir mão de receita. Primeiro a gente tem que resolver a casa, né? Limpar a casa para depois avançar. Até eu, que sou absolutamente contra impostos, Paulo, eu entendo que você tem que ter responsabilidade fiscal antes de reduzir impostos. Então, sinceramente, não era a hora disso, de uma notícia dessa, não. Uma notícia dessa seria muito positiva lá na frente, se a gente não tivesse com esse déficit e viesse acompanhada, por exemplo, de cortes não obrigatórios. Vamos ver, né, Paulo? Pode ser que não seja tão trágica assim a notícia. Ô, Kertz, primeiro o que o Claré falou foi a nossa estranheza na redação. Eu e Eric conversávamos antes do programa na redação e a pergunta é essa, peraí, mas nós estamos diante de uma necessidade de corte de gastos por uma questão de receita. Gastamos mais do que recebemos. E vamos anunciar um aumento na isenção, ou seja, diminuir a arrecadação? E olha, para informar aqui, para completar essa informação, o mercado aí está com o dólar a 5,90. O mercado financeiro agora está tratando o dólar comercial a R$ 5,90. Mas diga lá, Kertzmann, o que você pensa a respeito disso? É que são coisas, nesse caso que você falou, não são coisas excludentes, Paulo. Você pode eleger como que você vai gastar o dinheiro, você pode eleger em que área você vai conceder o benefício. Você pode, então, conceder
esse desconto, né, aumentar essa tabela do imposto de renda para beneficiar um número maior de pessoas, mas obviamente você vai ter que retirar de algum outro segmento. O ponto central dessa história toda é que a gente tem um governo que não só não corta custos, continua gastando muito e gastando mal, mas é um governo que está com um número recorde de renúncia fiscal, de isenção fiscal. Esse aumento dessa tabela de imposto de renda para beneficiar mais gente, mais pessoas, vai aumentar essa renúncia fiscal. Hoje são quase 600 bilhões de reais por ano. E tem que lembrar, porque o governo Lula, como todos os presidentes, sempre gostam de culpar seus antecessores, 1/3 dessas renúncias fiscais são do Lula. Foi ele que foram 1/3 disso foi ele que criou. Não é que ele herdou, não. Então, o primeiro ponto de um ajuste de contas seria esse, você diminuir o impacto dessas renúncias. Algo que não está no radar desse governo. O que está no radar desse governo, como é o que ele vem empregando já há algum tempo, é aumento de arrecadação. Só que a gente sabe que isso tem um limite. Não à toa que essa equação, não consigo aumentar impostos e não diminuo os meus custos, não à toa que o dólar foi parar em 5,91, como você falou. Porque o mercado inteiro não acredita que esse ajuste vai ser benéfico. Interessante, Paulo, que acabou de ser protocolizado agora à noite, lá no Congresso, os deputados, eu estou lendo aqui, os deputados Kim Kataguiri, do União Brasil, e o Pedro Paulo, do PSD, o Kim Kataguiri é de São Paulo e o Pedro Paulo é do Rio de Janeiro, eles acabaram de lançar uma proposta de uma PEC do equilíbrio fiscal, justamente para poder tentar ordenar aquilo que o governo não tá ordenando, não está prevendo. A grosso modo, eles querem regras mais rígidas para aposentadorias de militares, redução das emendas parlamentares, retirada da obrigatoriedade constitucional dos pisos de saúde e educação, desvinculação do benefício de prestação continuada, aquele negócio que impacta a Previdência pra caramba, né? É o BPC. Então, eles estão propondo, é o BPC, eles estão propondo medidas de ajuste que talvez, não se sabe, sejam anunciadas mais à frente pelo Haddad ou pelo governo. Mas nesse momento eles estão caminhando, tentando, né, pelo menos propor através de uma PEC, alguma ordem na casa. Ô Paulo, já pensou que interessante se vem essa tabela, interessante ironicamente, mostrando até R$ 5.000 isento de imposto de renda e de 5.001, por exemplo, a 7.000, 10% pessoal que ganha 5.000, 5.100 pedindo para diminuir o salário? Claro, mas é verdade, pode acontecer sim. Cara, eu acho que ele está fazendo piada. É porque você tem a tabela, mas você tem uma alíquota que dá o desconto, né, o abatimento, para poder... Hoje tem. A gente não sabe o que eles vão trazer. Vamos lá. Para terminar, são 7h50, 19h50. Israel aprovou um acordo para cessar fogo nos bombardeios israelenses no Líbano contra o grupo terrorista Hezbollah. O acordo de cessar fogo entre Israel e o grupo libanês entrou em vigor às 23 horas de ontem, horário de Brasília, e a proposta prevê a interrupção dos ataques por 2 meses, com a retirada das forças israelenses da fronteira sul do Líbano. Esse acordo, ele tem condição de ser sólido, Kertzmann, na sua opinião? Não, tem não. Não tem não. Como não tiveram os anteriores. Se o Hezbollah respeitar e não atacar, obviamente Israel não vai fazer nenhum tipo de ataque, como jamais fez, Paulo. E não sou eu que estou dizendo. É a história, são os fatos, são os dados. Israel nunca, jamais, em tempo algum, atacou qualquer nação, qualquer povo, qualquer etnia antes de ser atacado. Depende do Hezbollah. Eu não confio no Hezbollah. Se alguém confia... E aí, Clara, esse acordo é um sinal de que a situação no Oriente Médio pode ter um pouco mais de abrandamento no rigor do conflito? Ou, como diz Kertzmann, ele não acredita na não beligerância dos grupos terroristas? Terrorismo, o próprio nome diz, né, Paulo? Não dá nem para confiar, mas pelo menos tem esse acordo momentâneo, talvez um momento ali de tentar algumas negociações. No terrorismo é um negócio complicado, não dá para gente, como já diriam, né, os antigos,
não negociamos com terroristas. São 19 horas e 53 minutos, está na hora de ir embora. Muito obrigado, Antônio Claré Júnior. Muito obrigado, Ricardo Kertzmann. Uma boa noite para vocês. Para quem está ligado na Rede Mais, vem aí o Jornal da Record. Para quem está agora ligado nos canais da Rede 98, vai ficar primeiro com os FTP ou direto com a jornada? Como é que é? Direto com a jornada? É direto com a jornada esportiva. Então hoje tem Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. Então daqui a pouquinho tem jornada esportiva para você que está aí ligado nos canais da Rede 98. Grande abraço, ótima noite e até amanhã às 7 da noite aqui no 98 Talks. Termina aqui na Rede 98, 98 Talks.